Exaltada de maneira muito explícita pelo magistério eclesiástico e pela liturgia, a doutrina de Santa Teresa foi se impondo também teologicamente na Igreja. Muitos teólogos, em datas próximas a Santa Teresa, a citavam em suas aulas e escritos, como Domingos Banhés, que, ensinando o Tratado da Caridade na Universidade de Salamanca, referia-se a Santa Teresa quando devia falar dos efeitos do amor. Nos inícios dos anos 1600, já aparecem os primeiros livros onde Teresa começa a ser evocada como autoridade em assuntos que tratavam da teologia cética e mística, e a santa era colocada ao lado de grandes doutores do passado. Também o multiplicar-se sucessivo das edições e das diversas traduções das obras de Santa Teresa, o entusiasmo que tais obras estavam suscitando nos vários centros intelectuais e espirituais, os estudos que punham sob exame as mesmas obras por parte de homens doutos de todas as ordens, colocaram a santa entre os mais qualificados autores espirituais, entre aqueles que com segurança se podia recorrer para a elucidação das questões mais delicadas da vida cristã. Seja nos grandes tratados de teologia mística que no século XVIII proliferaram, seja nas pequenas obras espirituais mais populares, como as de Santo Afonso Maria de Ligório, Teresa de Jesus aparece como a grande mestra, mestra dos místicos, mestra do amor divino, mestra do Espírito, fundamentando o acertado enunciado posterior de que em Santa Teresa e no seu seguidor São João da Cruz, a teologia da mística cristã e católica atinge seu ápice. Dentre as muitas obras que dão testemunho da sabedoria de Santa Teresa, uma merece destaque. A obra do frade Baldassare de Santa Catarina, carmelita descalço, intitulada Os Esplendorosos Reflexos de Sabedoria Celeste, vibrados pelos gloriosos Tomás de Aquino e Teresa de Jesus, sobre o castelo interior ou místico jardim, metáforas da santa. A obra foi escrita em Bolonha, no ano de 1671. Trata-se de uma obra-prima da escola fundada por Santa Teresa, senão o trabalho mais maduro em que o autor a equipara àquele que é considerado o maior de todos os teólogos, Santo Tomás de Aquino. As páginas escritas por Baldassare são, ainda hoje, as mais belas escritas sobre o tema do magistério de Teresa e de seu doutorado carismático. Para ele, a Santa Teresa foi dada uma graça especial, gratis data, de doutorado ou magistério, concedida aos mestres, para escrever com públicos documentos com títulos de doutores. Santa Teresa goza o glorioso título de mestra e doutora da Santa Igreja. Segundo Baldassare, há dois tipos de doutorado. O primeiro é o magistério da teologia, que mesmo supondo a revelação sobrenatural, se conquista por meios humanos e com próprio esforço se exercita para a utilidade dos outros. O segundo doutorado é infuso ou sobrenatural, uma gratia gratis data, chamada por São Paulo de Sermo Sapientiae, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, e consiste em uma iluminação especialíssima do Espírito Santo, para saber falar e ensinar os mistérios da sabedoria e da ciência divina. Tal graça é comunicada só a almas tais, que além da santidade que supõe e com a qual vai anexada, são de Deus eleitas para o magistério e o doutorado místico. O autor afirma que tal doutorado é ainda mais importante se leva em conta o quanto foi afirmado na Relatio Altera durante o processo de canonização de Santa Teresa, ou seja, de que ela possuía o carisma da Interpretatio Sermonum, um dos dons elencados por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz ele: a outro é dado pelo Espírito o dom dos milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. 3 condições coloca Santo Tomás para este dom, da Interpretatio Sermonum,
e Baldassare as vê realizar-se todas em Santa Teresa. O seu magistério ilumina o intelecto ensinando, move o afeto diretando e toca a vontade levando ao cumprimento da vontade de Deus. A exposição de Baldassare é única, pois ninguém até então havia examinado tão profundamente o carisma doutoral de Santa Teresa como ele o fez em sua obra, e isso em 1671, num século tomado pelas chamadas disputas quietistas. Sinteticamente, tais disputas consistiam em lutas de pensamento de teologia e mística, estimuladas por uma corrente mística que defendia que o alcance da união com Deus se dá mediante a passividade da alma e que, num determinado estágio, entra em estado de quietude. O exagero dessa posição, que não era só teórica, mas redundava na prática espiritual de certos grupos, gerou reações acaloradas. No fundo, se disputava entre a ação de Deus e a passividade da alma de um lado e o esforço humano de outro. Estes temas em Santa Teresa estavam muito bem harmonizados, mas os quietistas se utilizavam da autoridade da santa para corroborar suas teses. E o mesmo fizeram seus opositores para provarem o contrário. As disputas em torno destes temas se alongaram por todo o século XVII, especialmente na França. Para aquilo que nos interessa, do histórico de uma consciência cada vez maior do magistério de Santa Teresa, que culminou na proclamação do seu doutorado, as disputas quietistas revelaram, de modo excepcional, o posto da santa em tudo o que se referia à mística teórica e prática, e que certamente a sua autoridade equivaleria àquela de um novo doutor da Igreja. De fato, a doutrina de Teresa servia para clarificar as várias posições, mas principalmente ela foi fundamental para a definição da ortodoxia das sentenças, tornando-se assim uma autoridade obrigada, da qual não se podia prescindir. É o que demonstra um sem número de escritos místicos que vão do século XVII ao século XX, levando-nos às seguintes conclusões. Primeiro, Santa Teresa é universalmente e pacificamente tida como doutora da Igreja em matéria mística, com uma autoridade, ao menos, não inferior àquela dos grandes doutores espirituais da Igreja. Segundo, a sua doutrina é tida como um dos grandes dons que Deus deu à Igreja para iluminar seus membros no seu itinerário da perfeição, da caridade teologal, pela qual o homem vive como verdadeiro Filho de Deus. Terceiro, teólogos e escritores de espiritualidade se valem do dado sapiencial, experimental da doutrina teresiana, seja para clarear pontos obscuros da tradição teológica e espiritual católica, seja para propor com exatidão e segurança as vias mais excelsas da comunhão mística de Deus com as almas. A eminência de tal doutrina, a aprovação solene da Igreja e a aceitação universal do sensus fidelium fazem que o ensinamento da Madre constitua um magistério ineludível, uma voz segura que não se pode não interpelar todas as vezes que na Igreja começa a surgir um erro diretamente ligado com a teologia ascético-mística. Em 1845, o padre jesuíta Giuseppe van der Moer debruçou-se sobre o tema do doutorado de Santa Teresa. Para ele, a santa, na sua doutrina e nos seus livros, preenche os 3 requisitos canônicos para que alguém seja considerado doutor na Igreja, ou seja, primeiro, santidade de vida; segundo, doutrina eminente e proveitosa; terceiro, aprovação da Igreja. Neste último quesito, claro, afirmações da Igreja sobre sua eminente doutrina, inclusive um ato oficial do Papa Urbano VIII concedendo a permissão de que Santa Teresa fosse declarada doutora pela Universidade de Salamanca, onde recebeu o título honoris causa em 1622, mas faltava a declaração oficial sobre o seu doutorado eclesial, isto é, doutora de e para toda a Igreja. Já na bula de canonização de Gregório XV, tais exigências se cumpriam.
Mas Padre Giuseppe trata também de um impedimento para a proclamação: o fato de Santa Teresa ser mulher, baseando seus argumentos nas palavras de São Paulo na primeira carta a Timóteo 2,11 e em Santo Tomás de Aquino. Ele concluiu que a sabedoria e a ciência convêm às mulheres, mas que elas não falam a toda a Igreja, mas à sua família religiosa. Portanto, insere no histórico do doutorado o grave obstáculo por se tratar de uma mulher. Um verdadeiro movimento pela declaração canônica do doutorado de Santa Teresa teve início por ocasião das celebrações do 3º centenário da morte da santa. E o primeiro estudioso que trabalhou nesse sentido foi o padre Henrique de Ossó e Cerveló, um dos maiores estudiosos e entusiastas da Santa de Ávila. Além de apresentar seus próprios estudos e defender uma declaração oficial da Igreja a respeito do seu doutorado, promoveu, por ocasião do 3º centenário de canonização, um certame literário teológico sobre sua doutrina, meio pelo qual muitos estudiosos apresentaram seus estudos em favor do doutorado. Outros muitos artigos e estudos apareceram nesta época, sempre girando em torno do tema. Dentre tais estudos, destaca-se o de Frei Gregório de São José, carmelita descalço, que, entre outras considerações, vê uma ulterior prova do reconhecimento da Igreja sobre o magistério de Santa Teresa na estátua que fora inaugurada no interior da Basílica Vaticana em 1754, que traz, na base, a inscrição Sancta Theresia Spiritualium Mater et Fundatrix. A chuva de textos e estudos sobre o doutorado levou a ordem a apresentar ao Papa Pio XI, no dia 1º de fevereiro de 1923, o primeiro pedido oficial para que a Igreja concedesse o título de doutora a Santa Teresa. Pio XI negou o pedido, e não obstante tenha deixado a questão aberta para o seu sucessor, não quis que o processo fosse adiante por causa do sexo de quem era proposta para a doutora. Assim vem a resposta ao Procurador-Geral da Ordem por meio do secretário de Sua Santidade: Obsta sexus, acrescentando depois: deixo esta delicada questão imprejudicada ao meu sucessor. Depois disto, por anos, não se tocou mais no assunto. Dizem que o Papa João XXIII tinha pensado na questão, mas a providência tinha disposto que o ato solene fosse reservado ao Papa Paulo VI. Foi ele, de fato, que, quando ninguém pensava no assunto, no dia 15 de outubro de 1967, falando na Basílica Vaticana aos participantes do Congresso do Apostolado dos Leigos, anunciou seu propósito de querer um dia reconhecer Santa Teresa e Santa Catarina o título de doutores da Igreja. Tal anúncio suscitou em todo o mundo um grito de entusiasmo e de reconhecimento. Soube-se depois que a questão, por ordem do Papa, era já ao estudo fazia muito tempo. Já nos anos 1965 e 1966, 4 teólogos de diversas ordens foram encarregados de fazer pesquisas sobre a questão se às santas mulheres poderia ser reconhecido o título de doutoras. Era o principal tema a ser aprofundado e discutido. O estudo exegético do Frei Pedro da Mãe de Deus sobre o pensamento de São Paulo sobre a mulher cristã na Igreja foi de extrema importância para os estudiosos escolhidos pelo Papa afirmarem que os textos do apóstolo que parecem proibir às mulheres qualquer ensinamento tinham a intenção e conteúdo nitidamente disciplinar e diziam a respeito à exclusão das mulheres não carismáticas do uso da palavra na parte didascálica da Assembleia Litúrgica. Por isso concluíram: nada obsta que uma mulher santa, eminente pelo seu ensinamento escrito, seja declarada doutora da Igreja. Tomado conhecimento das conclusões dos estudiosos, o Papa Paulo VI dispôs, no dia 27 de janeiro de 1966,
que a questão sobre se uma mulher poderia ser declarada doutora fosse examinada pela congregação dos ritos. Somente após o parecer favorável dos estudiosos da congregação, o Papa faz aquela declaração pública em 1967. Iniciou-se, por exigência de procedimento, um processo para a causa do doutorado, e no que se refere a Santa Teresa, os procedimentos foram levados a cabo pela Ordem dos Carmelitas Descalços. Enquanto isso, chegavam a Roma cartas em que o mundo católico postulava que a declaração do doutorado de Santa Teresa fosse feita o quanto antes. Um grande volume de documentos e textos compunham a chamada Positio, com mais de 600 páginas, distribuída a todos os membros da congregação para os ritos. No dia 15 de julho de 1969, os cardeais e bispos presentes, por unanimidade, sentenciaram que Santa Teresa era digna de ser inscrita pelo Sumo Pontífice no catálogo dos doutores da Igreja. O Papa Paulo VI emite um decreto Urbis et Orbis no dia 21 de julho de 1969, declarando que Santa Teresa fosse inserida entre os doutores da Igreja e definiu a solene cerimônia para o dia 27 de setembro de 1970. O ato solene daquele domingo deu pleno direito àquela que amava chamar-se filha da Igreja, o título e as honras dos doutores da Igreja. Na declaração daquele dia memorável, Paulo VI disse: nós conferimos, ou melhor, nós reconhecemos o título de doutora da Igreja a Santa Teresa de Jesus. O fato de proferir o nome desta santa singularíssima e grandíssima, neste lugar e nesta circunstância, basta para suscitar nas nossas almas uma multidão de ideias. A primeira seria de evocar a figura de Santa Teresa. Vemo-la aparecer diante de nós como uma mulher excepcional, como uma religiosa que, coberta inteiramente pelo véu da humildade, da penitência e da simplicidade, irradia à sua volta a chama da sua vitalidade humana e do seu dinamismo espiritual. E depois, como a reformadora e fundadora de uma ordem religiosa insigne e histórica, escritora genialíssima e fecunda, mestra de vida espiritual, incomparável na contemplação e infatigável na ação. Como é grande, como é única, como é humana e como é atraente. O significado deste ato é muito claro. É um ato que intencionalmente quer ser luminoso, que poderia ter a sua imagem simbólica numa lâmpada acesa diante da humilde e majestosa figura da santa. É um ato luminoso por causa do facho de luz que a lâmpada do título de doutora projeta sobre ela e também por causa do outro facho de luz que este mesmo título de doutora projeta sobre nós. A doutrina de Santa Teresa de Ávila resplandece pelos carismas de verdade, de conformidade com a fé católica, de utilidade para a erudição das almas, e também por outro carisma que podemos sublinhar, o da sabedoria, que nos leva a pensar no aspecto mais atraente e ao mesmo tempo mais misterioso do doutorado de Santa Teresa, isto é, no influxo da inspiração divina nesta prodigiosa escritora mística. De onde tirou Teresa o tesouro da sua doutrina? Sem dúvida, da sua inteligência, da sua formação cultural e espiritual, das suas leituras, dos colóquios com os grandes mestres de teologia e de espiritualidade, da sua singular sensibilidade, da sua habitual e intensa disciplina ascética, da sua meditação contemplativa, numa palavra, da sua correspondência à graça. Mas, sobretudo, encontramos-nos indubitavelmente diante de uma alma na qual a iniciativa divina extraordinária se manifesta, é experimentada e é depois descrita simples, fiel e maravilhosamente com uma linguagem literária própria. Santa Teresa de Ávila é a primeira mulher a quem a Igreja confere este título de doutora, apesar da severa frase de São Paulo: calem-se as mulheres nas assembleias, pois que não lhes é permitido falar. O que significa até hoje que a mulher não é destinada a ter na Igreja funções hierárquicas de magistério e ministério. Este preceito apostólico foi, porventura, violado?
podemos responder com clareza negativamente. Na realidade, não se trata de um título que comporte funções hierárquicas de magistério, mas ao mesmo tempo devemos declarar que este fato não significa de modo algum uma apreciação menor da sublime missão que a mulher tem no povo de Deus. Pelo contrário, a mulher, ao ser recebida na igreja pelo batismo, participa do sacerdócio comum dos fiéis, que a habilita e obriga a professar diante dos homens a fé recebida de Deus por meio da igreja. Santa Teresa de Ávila continua a deixar o exemplo da sua missão espiritual, da nobreza do seu coração, sequioso de catolicidade, do seu amor, despojado de todo afeto terreno, para dar-se totalmente à igreja. Antes do seu último respiro, ela pôde dizer, como epílogo de toda a sua vida: finalmente sou filha da igreja. Queremos ver nesta expressão, que é presságio e prelúdio da glória dos santos para Teresa de Jesus, a herança espiritual legada a toda a Espanha. Queremos ver também um convite a todos nós para fazermos eco à sua voz e para transformar em programa de vida, a fim de poder repetir com ela: somos filhos da Igreja.